O que 15 anos de vício em videogame me ensinou? Na verdade, fazem mais de 15 anos que eu sou um viciado, digamos assim, em jogos, e a palavra vício aqui eu coloco simplesmente como alguém que realmente gosta muito de jogar, que gosta muito de passar tempo com isso. Assim como tem outras pessoas que gostam de assistir série, outras pessoas que gostam de ler livros, enfim, eu sempre fui uma pessoa, uma criança, um adolescente e também um adulto que gosta de jogar videogame. O meu conceito com os jogos, a minha história com os jogos de videogame são muito antigas. Eu acho que eu deveria ter uns 5, 6, talvez 7 anos quando eu joguei pela primeira vez no Nintendo 64. Isso nós estamos falando de 2004, 2003, 2005, mais ou menos naquela época ali. E o meu irmão, que ele é 7 anos mais velho que eu, ele ganhou quando ele tinha acho que 12, 13 anos, se eu não me engano, tá, gente? Eu tenho um pouco de problema com datas, um Nintendo 64 e eu lembro que eu jogava bastante Power Ranger e outros jogos lá. Eu já era um pouquinho mais velho, na casa dos 8, 9 anos. E cara, eu sempre fui um aficionado por jogos, então assim, desde quando eu ganhei meu PlayStation 2, eu jogava, cara, todos os jogos possíveis. Eu gostava de jogar futebol, eu gostava de jogar BF, jogava enfim, God of War, vários jogos, assim, eu sempre fui uma pessoa, uma criança que gostava muito de jogar videogames. E, cara, conforme eu fui crescendo ali na adolescência, o jogo, né, só foi se intensificando. Eu lembro de que mais ou menos quando eu fiz 12 anos, eu passei a primeira comunhão, o negócio da igreja lá, a minha tia me deu um notebook e eu lembro que rodava Point Blank, assim, eu jogava muito PB na época. Foi acho que o primeiro jogo que até onde eu tive que criar o meu primeiro nick para poder jogar online. E desde então, os jogos online eles sempre fizeram parte da minha vida, principalmente jogos online e competitivo. Eu lembro que na época a gente tinha um modemzinho da Claro, da Vivo, sei lá, que tinha 2 GB de internet, e aí, cara, o meu computador não rodava, e o PB, que era na época, tinha que ficar baixando várias vezes, às vezes eu deixava baixando 24 horas o jogo para conseguir jogar só depois, jogava lagado, o notebook não rodava direito, eu jogava tipo a 20 e poucos frames, e eu tinha um clã, cara, eu me divertia muito, muito, muito jogando, e eu realmente era bom naquele joguinho. E um pouco mais tarde, ali quando eu tava no primeiro ano do ensino médio, então eu já deveria estar com 12, 13 por aí, 13 anos, 14, acho que 13, se não me engano, eu conheci o LoL, 2012 isso. Então eu ia fazer 15 anos naquele ano, então eu tinha 14. E cara, o LoL, ele me acompanhou durante muitos e muitos e muitos anos. Eu joguei também CS, joguei LoL, joguei outras coisas, mas assim, o LoL foi o jogo que eu mais joguei na minha vida até hoje. E, cara, esse tipo de jogo online, não só MOBA, mas assim, jogos que tu tem que se desenvolver, que tu tem que ficar melhor, que tu vai jogando partidas e vai subindo de ranking, seja Point Blank, CS, League of Legends, Valorant, Fortnite, eles são jogos que consomem a sua alma. Eles consomem o teu ser. Você basicamente eu, pelo menos, ficava vidrado e viciado dentro daquilo ali. E depois que eu conheci os jogos, esse tipo de jogo, eu praticamente nunca mais joguei jogos de história, nunca mais me interessei, porque eu sempre fui uma pessoa muito competitiva, e aí eu tinha algo que eu gostava de fazer, que juntava a competitividade junto com, né, todo esse outro conceito. E eu sempre fui, né, jogando com aquilo que tinha, com os equipamentos que tinha, até que quando eu comecei a trabalhar lá com 17, 18 anos, eu comprei o meu primeiro notebook, era um notebookzinho ainda fraco, não dava para jogar muita coisa. Eu lembro que logo que saiu o Fortnite, ali 2017, 2018, mais ou menos, 2018, 2017, eu jogava o Fortnite em 720p, porque eu tinha que baixar tudo pra rodar e rodava tipo a 30 FPS. O LoL rodava mais ou menos 40, 50 com aquele notebook que eu tinha conseguido comprar enquanto eu trabalhava, já era melhor do que o meu antigo, porque o meu antigo eu realmente não conseguia mais jogar na época. E cara, foi muito massa e eu lembro que eu tinha colocado uma meta pra mim, que era como montar de fato um computador. E aí eu fui trabalhando, fui juntando dinheiro. Eu lembro que o meu primeiro computador eu montei, foi na loja da Terabyte, eu montei ele mesmo lá e me custou uns R$ 6.000, R$ 7.000 com monitor na época. Depois de, cara, sei lá, acho que meio ano trabalhando, juntando dinheiro, até mais, que eu morava com meus pais, então não tinha custo nenhum. E foi onde eu comecei a fazer stream, comecei a jogar outros jogos, comecei a jogar Fortnite, comecei a jogar LoL, comecei a jogar outros jogos um pouco mais fácil, ou seja, tipo, eu tinha acesso. Um ponto interessante também, gente, é que na época ali dos meus 17 anos, 18 anos, eu tinha um sonho de jogar
LoL profissionalmente, mas eu era muito ruim no jogo, muito também porque eu não tinha uma internet, então a internet naquela época ainda era internet de escada, e pra jogar nos horários que eu chegava do trabalho, que era tipo das 7 da noite até as 10 da noite, era o horário que todo mundo usava a internet, então meio que não dava pra usar a porra da internet. Ficava tudo muito lagado, o jogo pegava 150, 200 de ping, caía, não dava pra jogar, e eu comecei a perceber que de madrugada eu conseguia jogar. Então, por vários períodos ali da minha vida, por um bom tempo, eu ia lá, tinha meu notebook, eu tinha meu controle, meu mouse e teclado, e eu acordava tipo 4 horas da manhã, 13h30 da manhã, ficava jogando, treinando até as 7, 7 e pouquinho, que era a hora que eu ia pro meu trabalho. Só que isso ficou insustentável ao longo dos tempos, e aí eu mesmo fazendo isso, eu percebia que eu não tinha uma evolução e tal, e eu falei, cara, quer saber, eu não vou dedicar minha vida a isso, vou fazer outra coisa da vida. E aí, dentro disso tudo, quem já me conhece há mais tempo aqui do canal e enfim, da minha vida, sabe que quando eu tinha 17 para 18 anos eu sofri um acidente de carro, então assim, a minha vida tava meio que de ponta cabeça, sabe? Eu tava tentando me encontrar na vida, entender o lado espiritual, entender o lado do autoconhecimento, todas essas coisas que tinha se desenvolvido, né, com o meu acidente, enfim, com as coisas todas que eu tava passando, e o jogo para mim ele serviu como uma excelente fuga. Então eu montei meu computador, abria a stream, ficava jogando Fortnite, jogava vários outros jogos, eu jogava sempre todos os jogos eu acabava jogando mais ou menos, né, jogava bem até. E aquilo ali foi um passatempo, foi uma fuga que eu tive da realidade, dos problemas da vida que, querendo ou não, me ajudaram a passar por períodos longos de depressão, períodos onde eu não sabia o que fazer da vida, períodos onde eu realmente não queria mais viver, enfim, eu passei por poucas e boas ali dos meus 18 anos até os meus 21 anos ali, foi um período bem escuro, bem complicado da minha vida, que os jogos, as streams e outras coisas me ajudaram muito. Eu peguei a época OG do Fortnite, na época de ouro ali, então eu lembro que chegava sexta-feira, tinha aqueles campeonatos que o Ninja jogava, o Tfue jogava, e eu comprava uma pizza, chegava do trabalho, comprava uma pizza, ficava assistindo aquilo lá até as 2 horas da manhã. E foi um período que, cara, foi muito difícil na minha vida por conta de todas as coisas que estavam acontecendo e os jogos eles sempre estiveram presentes. Então, desde que eu me conheço por gente, os jogos eles sempre fizeram parte da minha vida. E alguns pontos que, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai começando a se cobrar. Quando eu tinha 21 anos, eu conhecia minha namorada na época, que hoje é a atual esposa, que é mãe da minha filha, e a gente começa a se cobrar de ficar adulto, a gente começa a se cobrar de ter mais tempo para fazer outras coisas, de querer fazer outras coisas, né? Então, eu sei que se você tem mais tempo de vida, você já passou dos seus 25, 30 anos, não é mais a mesma coisa do que você jogar quando você não tinha responsabilidade na vida, quando você tinha seus 15, 16 anos e você podia ficar jogando até tarde, ou então, sei lá, as contas estavam pagas, você tinha o que comer, você não tinha com o que se preocupar, você simplesmente podia sentar e jogar e imergir nos jogos, né? Se divertir fazendo aquilo lá. E hoje em dia, com a velocidade que as coisas estão e com as responsabilidades, parece que, cara, a gente tem 1, 2 horas no dia às vezes pra jogar e aquilo ali tem que valer a pena e tal, não é mais a mesma coisa. E eu sempre depois, né, mais tarde, ali com uns 21, 22 anos, eu sempre me culpei muito por jogar videogame, cara, porque eu ficava pensando, cara, se eu tivesse depositado todo esse tempo que eu joguei videogame pra ler, pra estudar, pra fazer outras coisas, eu estaria muito melhor na vida, digamos assim, mas eu sempre fui uma pessoa que mesmo jogando, estudei, fazia várias coisas da minha vida, né, tipo assim, estudava, produzia conteúdo, eu trabalhava, então assim, eu sempre fiz muita coisa e mesmo assim jogava videogame, gostava de jogar videogame, mas sempre com essa culpa. E recentemente, eu tô com 28 anos já, e cara, foi esse ano, agora no início desse ano de 2026, que eu tive uma perspectiva diferente, porque eu sempre olhei o jogo como um vício, como uma fuga da realidade, como algo que eu fazia pra não encarar a realidade. E quando eu me mudei com a minha esposa e tal, eu tinha vendido aquele meu primeiro computador que eu montei, comprei um MacBook, porque eu sabia que no MacBook eu não poderia jogar videogame, e cara, eu não fui mais feliz, eu não produzi mais, eu não fiz mais dinheiro, eu não fui uma melhor pessoa por ter parado de jogar videogame. Muito pelo contrário, cara, tinha vários momentos do dia que eu tava estressado, que eu queria fazer uma coisa que eu gostasse e eu não podia fazer porque eu não tinha a possibilidade de jogar. Só que eu sempre me culpava, cara, sempre me culpava, não, jogar videogame é ruim, eu tô deixando de passar tempo com a minha família, eu tô deixando de passar tempo com outras coisas, até que mais ou menos no início desse ano, eu realmente consegui entender algo que a minha esposa sempre dizia pra mim. Ela sempre dizia assim, cara, os jogos pra ti é como os livros pra mim. A minha esposa sempre foi uma pessoa que amou ler. Assim, a vida dela era a leitura. Ela ficava até tarde
lendo, entendeu? Ela falou que, tipo, quando ela era adolescente ali, mais nova, que os pais dela mandavam ela ir dormir, ela pegava uma lanterninha, pegava o livro e ficava lendo debaixo da cama ali, né? Debaixo dos cobertores, na verdade, pra não acordar ninguém, porque era o vício dela. E eu fazia a mesma coisa jogando videogame, ia dormir tarde e tal. Só que eu sempre achava que ler era muito melhor do que jogar videogame, que, né, assistir série, enfim, né, ver documentário, eu sempre me cobrei pela produtividade, eu sempre me cobrei por ser alguém que fazia muitas coisas. E ela conseguiu me mostrar um outro lado de que eu não tenho hobbies da vida, sabe? Eu não tenho coisas que eu amo fazer, que eu gosto de fazer, além, obviamente, de fazer as coisas que eu já faço aqui na internet, que é produzir conteúdo, estudar espiritualidade, autoconhecimento, me desenvolver, né? Toda essa área da espiritualidade que sempre bateu e sempre veio comigo, e sempre é uma coisa que eu carrego, mas eu não tenho outros hobbies além daquilo ali, sabe? Tipo, às vezes você precisa fazer alguma coisa pra sair um pouco desse mundo e desopilar. E assim, os jogos, eles têm esse papel na minha vida. Tem gente que vai usar droga, tem gente que vai beber, tem gente que vai sair pras festas. Eu já fui essa pessoa que saía, fazia um monte de merda por aí pra fugir da realidade, antigamente, lá nos meus 16, 17 anos. E os jogos, eles vieram com uma forma de suprir essa necessidade que, cara, sendo bem honesto, assim, eu não vejo problema mais hoje. Eu acho que qualquer pessoa que tá passando por processos difíceis, ter esse momento de escape não é ruim. O problema disso, que é o que eu aprendi ao longo desse tempo todo, é quando você deixa de fazer as coisas mais importantes da sua vida por conta de um vício, por conta de uma fuga. Só que essa fuga, esse problema não é o jogo em si. Essa fuga que você sente, essa vontade de ficar jogando loucamente, é só uma fuga de você mesmo, é uma fuga da sua realidade. E enquanto você não olhar para essa realidade, olhar para os seus problemas, olhar para as coisas que você pode mudar e resolver eles, você vai sempre achar uma outra fuga. Teve momentos na vida que, tipo, queria jogar 24 horas por dia, porque, sei lá, a vida tava muito difícil. Teve outros momentos que eu não queria jogar, porque eu queria estar fazendo outras coisas, que eu tava me desenvolvendo em outras áreas, estava mais empolgado com outras atividades da minha vida. O grande ponto que eu acho que eu entendi foi que eu sempre fui uma pessoa 880. Então, por exemplo, ou eu jogava 24 horas por dia, era profissional, dava minha vida para aquilo ali, ser o melhor do mundo, ou então eu não jogava. E acho que nesse ano, agora, no início do ano, eu tava com o MacBook, eu troquei para esse notebook que eu tô usando, até tô com um setup aqui que eu voltei a fazer algumas lives e tal, jogar alguns jogos, obviamente, tô jogando bastante Fortnite, que tem uns amigos meus que jogam também, aí eu gosto de jogar com pessoas. Foi aonde eu percebi que, cara, dá pra dosar. Eu não preciso fazer só uma coisa da vida, eu posso continuar fazendo meu projeto aqui na internet, posso continuar produzindo meu conteúdo, que inclusive eu estou usando o mesmo setup para facilitar o processo todo, estou com o OBS aqui aberto, estou com a webcam aqui, e para facilitar o conhecimento e a transmissão e tal. Mas eu também posso streamar, posso jogar, posso me divertir, posso tirar alguns momentos de lazer. E agora eu tenho uma filha, então assim, o tempo tá mais escasso ainda, as noites de sono estão piores ainda. E eu consegui achar uma forma de equilibrar isso dentro de mim. E perceber que a culpa que eu sentia por estar jogando videogame não era por estar jogando videogame. Era por não estar fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo. Era por não estar seguindo o meu propósito. Era por não estar fazendo esse projeto aqui que eu tô fazendo agora, com Alma Desperta, com todas essas outras coisas que vêm do meu background espiritual. Cara, se você caiu nesse vídeo e tá até agora aleatoriamente pensando, cara, o que esse cara tá falando? Eu vim aqui porque eu queria ver um relato de alguém viciado em jogo. Cara, você tem que entender que a minha vida não é só os jogos, né? Então, assim, eu tenho esse processo todo do espiritualidade, do autoconhecimento, que você quiser, se você quiser, assiste os outros vídeos do canal, você vai entender melhor. E um dos meus chamados, uma das minhas missões, algo que eu tenho que fazer aqui nessa terra, que é uma coisa que eu entendi, é esse projeto. Então, eu trocava uma coisa pela outra. Tipo, ou eu só jogava videogame, ou eu só fazia esse projeto. Eu nunca pensei que eu podia aliar as duas coisas. Aliar as duas coisas. Tipo assim, cara, se eu gosto muito de jogar videogame, é um hobby pra mim, ok, deixa eu jogar meu hobby, deixa eu fazer meu hobby, deixa eu jogar meu videogame. Assim como minha esposa lê os livros dela, como outras pessoas assistem as séries dela, outras pessoas saem pra beber cerveja, enfim, cada um tem o seu momento sabe, de ir para outro mundo, de sair um pouco daqui. Tem gente que gosta de fazer isso através de meditação, tem gente que gosta de fazer isso através de ervas medicinais, enfim, não vou julgar nada essas pessoas, porque eu entendo a dificuldade que é você estar o tempo inteiro na realidade pensando tal. Cada um tem seus vícios, cada um tem suas objeções, seus objetivos, as suas objeções, enfim, cada um tem os seus pontos positivos e negativos em relação a tudo. E o jogo eu sempre olhei com essa forma negativa, até eu perceber, e fazendo um retrospecto com a minha esposa, que os momentos que a gente estava mais feliz, que nós estávamos mais prósperos, mais abundante, eram os momentos que eu estava me permitindo jogar, mesmo com culpa. Porque era um momento meu, era um momento que eu estava feliz, que eu estava alegre também.
que eu não tava me culpando por estar jogando. Era o momento que eu falei, cara, eu vou jogar e deu. Não tava pensando se isso aqui era certo, se era errado, se eu tô perdendo minha vida ou não, se eu deveria estar fazendo outra coisa ou não. Então, assim, entender que eu só jogo a mais do que eu deveria, porque eu não estou fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo, que eu gostaria de estar fazendo, ou seja, meu propósito, meu foco, minha missão, foi o ponto-chave para entender que se eu priorizar no meu dia as tarefas essenciais da minha vida e no final do dia eu quiser jogar 1, 2, 3 horas que seja, ou pegar um dia para só jogar videogame, eu não vai fazer diferença na minha vida, não preciso me sentir mal por isso, eu posso entender isso como um hobby, como outras pessoas têm hobbies, que tem gente que gosta de correr, eu já corri também, tem gente que gosta de ir pra academia, eu já fiz muita academia também, tem gente que gosta de fazer várias outras coisas, eu gosto de jogar videogame, cara, tá tudo bem. E essa culpa é uma coisa que eu carrego comigo e eu conscientemente vários momentos do dia eu tenho que me lembrar dela, que tá tudo bem. Se eu quiser sentar e jogar um videogame, tirar minha cabeça do mundo físico, depois de eu já ter feito as coisas que eu acredito serem essenciais para eu chegar onde é que eu quero chegar. Seja meditar, seja criar conteúdo, seja fazer faculdade, seja ir para um emprego melhor, seja empreender algum negócio, enfim, cada um de você vai estar numa situação, né? E eu sempre tive essa situação porque desde 2018 eu trabalho de casa, e quando você trabalha de casa, você teoricamente tem muito tempo livre, né? Porque você não perde tempo se deslocando, você não tem aquele tempo do almoço, que é 1 hora e meia perdida. Então, sei lá, se você trabalha bem 4 horas no seu dia, 5 horas no seu dia, é como se você tivesse passado 12 horas fora de casa trabalhando. Essa é a grande verdade, por isso que o trabalho em casa é tão bom. Mas esse tempo todo livre, se você não antenar, você vai, tipo assim, se cobrar, ou você vai trabalhar as 12 horas seguidas e vai entrar no burnout, coisa que eu já fiz também, já aconteceu comigo, ou então você vai acabar, tipo, não conseguindo se organizar, não conseguindo se manter no ritmo para trabalhar, para fazer todas as coisas que você quer fazer, você tem que ser uma pessoa bem organizada. Enfim, isso foi um dos grandes desafios aí também que eu passei, que eu tive, que era de conseguir organizar essa rotina, de conseguir organizar as coisas. Cara, eu acho que era isso. Eu já tô enrolando aqui já nesse vídeo. Eu tô a fim de fazer uns vídeos mais aleatórios mesmo, meio talking head assim, só falando de algumas experiências que eu tive, alguns ensinamentos e coisas que eu tenho. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa anotada aqui. Acho que não, né? Era só a ideia de 15 anos de vício de videogame me ensinaram. Me ensinaram isso, cara. Você não precisa se culpar pelos seus vícios, digamos assim, ainda mais se for algum vício, entre aspas, saudável. Nenhum vício é saudável, mas tem vícios que eu acredito ser melhores do que outro. Por exemplo, um vício em droga não é melhor do que um vício em videogame, mesmo mudando talvez o seu cérebro da mesma maneira. Enfim, não sou neurocientista para entender esse lado todo, mas você não precisa se culpar por coisas que você gosta. Eu acho que esse foi o principal ponto, cara. Eu desde cedo gostei, desde sempre gostei, desde criança gostei, tipo, e tá tudo bem. Você tem que entender a dosagem, e principalmente, se eu sei dentro de mim que eu quero fazer tal coisa, que eu tenho um objetivo em mente, que eu quero estudar para um concurso público, eu quero ter um emprego melhor, eu quero empreender, eu quero fazer outra coisa, não deixe com que teus hobbies ultrapassem isso. A não ser, obviamente, que o seu sonho seja jogar profissionalmente, se você for bom, tiver suporte e tal, cara, só vai, mano, era um sonho que eu tinha. Quem sabe algum dia não acha algum jogo aí, por exemplo, TFT. TFT eu joguei bastante tempo, que é uma espécie ali de League of Legends, né? De jogo de card do League of Legends. Peguei ranking super alto ali, fui top não sei quanto no servidor e poderia ter jogado profissionalmente. Mas é um jogo que exige muita dedicação. Mas, se esse for seu sonho, segue. Se for um sonho ser streamer, segue. Tipo, leve isso como um hobby profissionalmente até você levar isso, né? Conseguir viver disso, acho que é válido. Eu acho que um dos grandes problemas meu foi não ter mantido, porque lá em 2018, quando comecei a fazer lives, 2019, 2018, eu tava fazendo lives, tipo, pra 100, cento e poucas pessoas na época, o que já era bastante coisa. Acho que se eu tivesse continuado, talvez hoje minha vida teria completamente diferente, mas, novamente, essas culpas, essas viagens todas da minha cabeça me fizeram não ter clareza, né? Não consegui entender muito bem o que estava acontecendo na época. Hoje, um pouco mais velho, mais experiente, eu consigo olhar para trás e perceber que nada de tudo isso foi basicamente uma grande culpa da minha cabeça, uma invenção de coisas que eu criei que não precisariam ter sido assim. Eu poderia ter sido mais tranquilo comigo mesmo, mais paciente comigo mesmo, ter entendido melhor as coisas e ter basicamente, sabe, conseguido dosar. Eu acho que eu teria sido outra pessoa hoje, mas obviamente não tem como mudar o passado. Mas fica aí um conselho, se você é jovem e joga muito videogame, cara, busque fazer outras coisas assim da vida. Eu acho que é importante você estudar, é importante você ler, é importante você fazer exercício físico, eu acho que é importante tudo. Só não caia no mesmo erro que eu caí, que é
fazer ser 880, ou seja, se eu for jogar, vou só jogar, ou se eu for fazer outra coisa, vou só fazer outra coisa. Tire seu momento de lazer, cara, seja final de semana, seja 2 horinhas no dia ali pra você jogar, pra você se divertir, pra também ter o seu hobby, sabe? Pra você conseguir ter esse momento seu, um momento de alguma coisa que você realmente gosta de fazer também. Espero que você tenha gostado do vídeo hoje. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, tem os links aqui na descrição. Se você quiser fazer parte do Alma Desperta, que é uma comunidade onde eu falo e faço outros conteúdos mais aprofundados e conhecimentos e tudo mais, tá tudo na descrição. E eu vejo você então no próximo vídeo.